Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui a nossa segunda aula da nossa reta final para delegado de polícia do estado do Rio de Janeiro em direito penal. Lembrando que essa reta final é uma reta final específica, focada para algumas questões que a gente entende que são questões mais relevantes que podem ser cobradas no concurso de delegado de polícia do estado do Rio de Janeiro, considerando as peculiaridades da banca. Primeira aula a gente conversou sobre teorias da conduta, que é um tema de grande predileção, um tema que o examinador Bruno de Laberti gosta muito. E agora a gente vai conversar sobre um tema que também o professor Bruno de Laberti gosta muito, tanto é que a gente viu que na prova que foi cancelada, houve várias questões que abordavam esse tema, se não diretamente, precisando de conceitos sobre teoria do bem jurídico. Então vamos lá, vamos conversar hoje sobre teorias do bem jurídico. Lembrando o seguinte, pessoal, olha só. Eu vou conversar com vocês sobre teorias do bem jurídico, vou trazer para vocês quais são as teorias que tratam do bem jurídico e depois a gente vai trazer alguns pontos específicos sobre uma noção de bem jurídico que são, eu acho que os pontos mais cruciais que podem podem ser cobrados nessa prova. Por quê? Na primeira prova que foi cancelada, já veio uma questão cobrando especificamente sobre as teorias específicas do bem jurídico, inclusive trabalhando a questão do Harm Principle, que a gente vai falar hoje de novo aqui, mas que não acredito que venha a ser cobrado de novo, porque ele já deu ali a deixa do que ele gostaria de cobrar. Inclusive foi um tema que eu abordei na semana que antecedeu a prova, na mentoria que eu dava para delegado de polícia do Rio de Janeiro, e falei sobre essas questões envolvendo as teorias do bem jurídico e principalmente essa questão do Harm Principle, porque é uma questão que não é muito discutida no Brasil principalmente. Porque a gente sabe que o Brasil adota teorias que são de cultura jurídica romano-germânica, E a teoria do Harm Principle é uma cultura anglo-saxã. Então, realmente não é muito discutida, mas veio. Por quê? Porque é um tema abordado de forma bem exauriente até, pelo doutrinador que a gente já sabe que é um doutrinador de que o Bruno de Laberti gosta muito. Então, vamos começar a trabalhar logo hoje teoria do bem jurídico para a gente entender uma coisa. Olha só, o que o examinador pode cobrar de vocês e ele vai querer que vocês saibam sobre teoria do bem jurídico? Primeiro ponto que vocês têm que ter em mente é o seguinte: o Bruno de Laberti, ele faz questão, quando ele faz abordagem sobre qualquer crime, quem já leu a parte especial dele sabe disso, sempre de tomar muito cuidado com a técnica, Ele tenta sempre nunca se afastar da técnica para trazer qualquer tipo de fundamentação, de posicionamento dele. E uma das coisas que ele leva muito a sério é o respeito à noção de que o direito penal é um ramo de proteção de bens jurídicos. Aquela noção que a gente tem em Roxin, no funcionalismo de Roxin, de que o direito penal ele é um ramo do direito que se presta a proteger bens jurídicos penalmente relevantes, isso é uma noção que é bem levada a sério por Bruno de Laberti, principalmente no que diz respeito à noção de que bens jurídicos devem ser valores constitucionalmente respeitados, valores constitucionalmente previstos, Então, a Constituição reconhece os direitos fundamentais e a partir dos direitos fundamentais ela vai trazer a noção de quais são os bens jurídicos que merecem proteção. Só que, obviamente, para a gente chegar a essa conclusão, vamos começar aqui a trabalhar algumas teorias que trataram do bem jurídico para a gente poder ir evoluindo aos poucos e chegar no que realmente Bruno de Laberti hoje sustenta e discute, inclusive com fundamento no Leonardo Schmidt de Bem e no Martinelli, que são autores que ele segue cegamente, Vamos lá, primeira teoria, então, que a gente vai conversar aqui hoje sobre bem jurídico, é a teoria do positivismo formal, Por favor, anotem aí no caderno de vocês, positivismo formal, tendo como seu grande expoente Carl Binding. Então, olha só, Carl Binding, ele vai ser o sujeito que vai usar pela primeira vez a expressão bem jurídico para se referir ao que a gente está se referindo aqui. Então, ele vai se valer dessa expressão bem jurídico para fazer menção a um valor privilegiado, ele chama exatamente assim, é um valor privilegiado que merece proteção pelo direito penal. Então, Carl Binding é esse sujeito que vai trazer. Por que a gente trabalha em Carl Binding com a noção de
positivismo formal em relação à proteção do bem jurídico. Prestem atenção. No positivismo formal, positivismo, né, somente vai ser reconhecido como direito aquilo que a lei determina como sendo direito, não pré-existindo direitos, senão aqueles estatuídos pelo legislador, diferente do justnaturalismo, que reconhece direitos anteriores, inerentes ao homem, né, que são apenas reconhecidos pelo legislador. Então, no justnaturalismo, nós temos então a noção de que os direitos já pré-existem, o legislador só reconhece. Positivismo, sempre que você falar em positivismo, só posso falar em direito se o legislador reconheceu aquilo como direito. Então, prestem atenção. Positivismo formal, ou seja, se apega a formalismos, ou seja, se apega ao fato de estar algo descrito na norma, descrito na lei. Então, no positivismo formal, em Carl Binding, bem jurídico, prestem atenção, bem jurídico vai ser tudo aquilo que o legislador reconhecer como sendo merecedor de tutela penal. Se o legislador reconhece um determinado valor da sociedade que seja merecedor de proteção penal e vai lá e protege, criminalizando a determinada conduta que viola aquele valor, nós estamos falando em um bem jurídico penalmente relevante, porque assim quis o legislador. Então, prestem atenção. No positivismo formal em Carl Binding, a norma ela seria decisiva na escolha dos bens jurídicos. A norma é a única fonte de bens jurídicos. Só posso dizer que existe um bem jurídico se existe uma lei da qual emana uma norma protegendo um determinado valor. Então, bem jurídico seria exatamente o fundamento da antinormatividade. Isso é interessante vocês anotarem. Por quê? Bem jurídico é o fundamento da antinormatividade penal. Por quê? O bem jurídico ele vai ser um elemento da norma que fundamenta a criminalização daquela conduta. Se alguém viola aquela norma, está agindo em antinormatividade. Quando alguém viola aquela norma, ela está indo contra aquele bem jurídico que foi selecionado pelo legislador. Perfeito? Então prestem atenção nesse detalhe. Em relação ao positivismo formal, somente vamos ter bens jurídicos se aqueles valores forem reconhecidos pelo legislador como tais, merecedores de tutela penal. Então, eles vão ser fundamento de antinormatividade. O bem jurídico, ele é elemento da norma. Tudo bem? Muito bom. Presta atenção. Qual é o problema aqui? Surgiram críticas em relação à teoria do positivismo formal em relação ao bem jurídico. Por quê? Essa noção de bem jurídico trazida pelo positivismo formal em Carl Binding, ele limita que eu só posso dizer que são bens penalmente relevantes aqueles que foram protegidos pelo legislador. Ou seja, se você acredita que existe, de repente, um bem jurídico que mereceria tutela penal e o legislador não dedicou proteção penal àquele valor específico, não se poderia reclamar tutela considerando, né, na verdade, argumentando, olha, existe um bem jurídico que não está sendo protegido. Considerando, dentro da proporcionalidade, a vedação à proteção deficiente, prestem atenção, você poderia exigir que o legislador viesse a tutelar um determinado valor. Mas, no positivismo formal, não existem esses valores pré-existentes à norma. Então, se não está na norma, se não é protegido, não é bem jurídico. O legislador ele tem total liberdade para selecionar esses bens jurídicos. Outra questão, além disso, num outro lado, num outro viés, você também daria ao legislador a possibilidade de escolher aquilo que lhe conviesse como sendo merecedor de tutela penal. Ainda que você não tenha, num contexto social, aquele determinado valor como sendo um valor merecedor de proteção pelo direito, se o legislador seleciona aquele bem jurídico como merecedor de tutela penal, nós estaríamos falando em bem jurídico penalmente relevante. O que haveria aqui, então, o que daria, na verdade, margem a grandes arbitrariedades. Perfeito? Então, olha só, a infração à norma, ela constituía um elemento mais importante do delito. Por quê?
Porque a gente está levando em consideração não a violação a um bem jurídico, né? O que lá na frente Jacobs vai até ressuscitar, mas na verdade a violação à própria norma que traz a noção de bem jurídico. Tudo bem? Então, seria mais relevante aqui a análise quanto à violação à norma do que a análise quanto à violação ao próprio bem jurídico, já que o bem jurídico ele emana da norma. Ótimo. Então, olha, a partir daí, prestem atenção, a partir daí surge a necessidade, na doutrina começa a se discutir, a necessidade de uma legitimação externa à norma. Nós não podemos nos satisfazer com aquilo que está previsto na norma, mas sim, a gente precisa de uma fundamentação, uma legitimação que seja estranha, que seja externa à norma. E aí, prestem atenção, a gente evolui, tá, para uma outra teoria, uma outra doutrina que explica aqui o bem jurídico, a noção de bem jurídico, que é a doutrina ou teoria do positivismo material. Então anotem no caderno de vocês, positivismo material. O que o positivismo material vai trazer para a gente? E aqui, cuidado. Positivismo material, ele tem como grande expoente dessa doutrina, dessa teoria, Franz von Liszt. Então, Liszt é o sujeito que vai surgir lá contra Binding, trazendo, olha, Binding, existem algumas críticas ao positivismo formal, a gente precisa corrigir essa teoria, e ele surge, então, com o positivismo material. O que diz a teoria do positivismo material em Franz von Liszt? Prestem atenção. O bem jurídico ele não pode surgir da norma. O bem jurídico ele não pode ser um elemento da norma. O bem jurídico ele pré-existe à norma. A norma realmente vai trazer o bem jurídico para dentro dela, mas reconhecendo bens jurídicos que já eram culturalmente reconhecidos anteriormente. Então, prestem atenção. Diante da realidade social, existem valores que já são valores merecedores de proteção pelo direito penal. Por que a gente vai falar em positivismo ainda, mas não positivismo formal? Positivismo porque, de fato, esses bens jurídicos precisam estar na norma para que sejam protegidos pelo direito penal. Só que eu não vou falar em um positivismo meramente formal, por quê? Porque no positivismo formal eu me apegava à questão de que para ser bem jurídico deve ser um valor protegido por uma norma. No positivismo material, Liszt vai dizer o seguinte: os bens jurídicos eles já existem, eles não surgem com a norma. Os bens jurídicos pré-existem à norma, eles têm uma fundamentação, uma legitimação externa à norma, mas quando reconhecidos pelo legislador, passam a ter proteção do Estado, proteção penal. Perfeito? Então prestem atenção em um detalhe aqui. Os bens jurídicos, então, eles não são criados pelo ordenamento jurídico no positivismo material. Os bens jurídicos, eles são reconhecidos pelo ordenamento jurídico. Os bens jurídicos, eles pré-existem à norma. A norma apenas os reconhece, ok? Presta aqui atenção num detalhe e anotem, por favor, no caderno de vocês, uma expressão trazida por Liszt que é muito relevante. O que seriam, então, professor, os bens jurídicos para Liszt? Liszt diz que bens jurídicos eram todos aqueles valores de interesse vital, ou seja, aqueles interesses que são essenciais para a vida devem ser reconhecidos como bens jurídicos. E, portanto, o legislador deve trazer para dentro do ordenamento jurídico esses interesses vitais, dando proteção a eles através do direito penal. Perfeito? Então, essa é a noção do positivismo material. Bacana? Muito bem. Vamos, então, sair daqui, vamos evoluindo nas teorias do bem jurídico para a gente discutir mais lá na frente alguns pontos mais relevantes. Olha só. Pós positivismo formal, positivismo material, a gente começa a conversar agora sobre a teoria ou a doutrina do neocantismo em relação ao bem jurídico. Quem são os expoentes do neocantismo? Prestem atenção aí, Maier, Mesger, são dois grandes expoentes do neocantismo. Tanto quando a gente estudou a teoria da conduta, né, que a gente já começa a conversar lá, saindo daquele sistema Liszt-Belling, que era do clássico para o neoclássico, que vem com Mesger, Maier, Hadbrook,
que é a partir de uma noção neocantista, isso também vai ser reproduzido na teoria do bem jurídico. Perfeito, galera? Então, olha só. Teoria do bem jurídico neocantiana ou neocantista é uma teoria encabeçada por Mesger e Mayer. E o que ela traz para a gente como sendo bem jurídico? Mayer, ele vai indicar para a gente bem jurídico como sendo aqueles interesses sociais que merecem proteção. Então, prestem atenção. Para Mayer, eu preciso ter um valor social, ou seja, algo que seja reconhecido socialmente como de relevância para o convívio dentro daquela sociedade e, portanto, merecedor de proteção penal. Então, na teoria neocantista, Mayer traz para a gente a seguinte noção. Olha, eu preciso verificar quais são os valores sociais. Diferente de List, que falava em um interesse vital, Mayer já começa a falar em um valor social. Então, não necessariamente algo ligado a uma questão vital de existência do ser humano, mas de relacionamento dentro da sociedade. São valores que são necessários para aquela sociedade, então eles merecem proteção penal. Então, Mayer surge com a ideia de valores sociais. Antes que o ordenamento incorpore esses interesses, esses valores para dentro, do direito, a sociedade já reconhece aqueles valores como merecedores de proteção. Então, por isso ele fala em valores sociais. Imagina o seguinte, nós vivemos dentro de uma comunidade em que a honra é algo que merece proteção. Imagina o seguinte, a honra é um interesse vital? Pode se questionar. É um interesse vital? O patrimônio você precisa ter coisas para viver. A liberdade é ligada diretamente à vida. A vida, a integridade física, esses são interesses vitais. Agora, a honra pode se questionar, pode se discutir. Agora, embora não seja um interesse vital, ele é um valor social, algo que para o convívio em sociedade é essencial? É, sem sombra de dúvidas. Respeito à honra, deve ser algo levado a sério para que uma comunidade, uma sociedade possa viver de forma estável. Então, Mayer aponta os valores sociais que já foram reconhecidos dentro daquela sociedade como sendo aqueles merecedores de proteção penal, de tutela penal. Vem Mesger, e aqui eu chamo a atenção de vocês, ainda dentro do neocantismo, e Mesger vai falar o seguinte para a gente. O bem jurídico, na verdade, é uma figura ideológica. Dentro ainda dessa noção de valores sociais, ele vai falar o seguinte, aquela sociedade construi uma ideologia. Esses valores, essas figuras ideológicas construídas por essa sociedade devem ser respeitados. Então, a partir daí, eu vou dar tratamento penal, proteção a determinadas relações, punindo condutas que sejam violadoras daquelas figuras ideológicas que foram criadas naquela sociedade. Qual é o problema aqui? Atentos a isso, tá? Edmund Mesger, ele foi um dos grandes penalistas do nazismo, tá? Então, Mesger, ele tem uma grande participação na produção de doutrina nazista em direito penal. Inclusive, existe um livro muito interessante do Francisco Munhoz Conde, que é Mesger e o Direito Penal do Seu Tempo. E ele vai fazendo uma análise de diversas legislações na época do nazismo que foram corroboradas com teorias de Mesger. Mesger ia lá e referendava. Inclusive, a legislação que dizia respeito à criminalização de condutas que fossem violadoras da pureza, seres estranhos à sociedade alemã. Os seres estranhos à sociedade alemã mereciam repúdio. Por quê? Porque iriam contra essa figura ideológica daquela pureza da raça alemã. Então, prestem atenção. Essa noção de bem jurídico trazida por Mesger vai acabar sofrendo críticas justamente por conta dessas questões. Então, prestem atenção aqui. Essas questões que envolveram o tratamento do bem jurídico nos regimes totalitários, em que você escolhia um determinado bem jurídico, apontava aquele valor como sendo merecedor de proteção penal em decorrência de uma noção ideológica do Estado, daquele governo específico,
acabava referendando, né, práticas totalitárias. Práticas totalitárias. Então, a gente começa a ver o seguinte, preste atenção. Não basta que eu tenha valores reconhecidos dentro de uma sociedade para que eles possam ser erigidos, levantados, alçados à condição de bens jurídicos. Essa é uma crítica que a gente vai fazer ao neocantismo, porque olha o problema que surgiu, né, em relação aos regimes totalitários. E isso, inclusive, foi uma questão que veio na prova, na primeira prova, mas com algumas distorções que tornavam a alternativa errada. E aí, prestem atenção. O que aconteceu durante o período neocantista foi uma chamada pulverização do bem jurídico. Essa pulverização dos bens jurídicos, do conceito de bem jurídico, deixava o conceito de bem jurídico muito aberto, muito solto na mão dos detentores de poder. O que acabou legitimando, fundamentando alguns atos dos regimes totalitários. Tá? O poder estatal podia criar determinados bens jurídicos, reconhecendo que naquela sociedade específica eram valores que já eram cultuados por aquela sociedade, valores que eram merecedores de proteção penal, portanto. Maravilha, galera? Tranquilo até aqui? Tudo bem. Então, olha só. Como isso acabava por relativizar a noção de limitação do poder punitivo, sofreu muita crítica em relação ao conceito neocantista. Tá? Então, Maier e Mesger foram muito criticados em relação a essas noções do neocantismo, quanto a essa possibilidade de se dar uma abertura muito grande para o conceito de bem jurídico. Então, inclusive até hoje, tá, em regimes totalitários ainda existentes, a gente tem essa discussão quanto a dar ao poder, ao Estado, total liberdade para criminalizar determinadas condutas e apontar determinadas condutas como sendo condutas que violam valores merecedores de proteção penal. E isso acaba dando legitimidade a práticas totalitárias. Tudo bem? Então vejam, saímos do positivismo formal, positivismo material, passamos pelo neocantismo e aí com o finalismo também começamos a mudar a noção de bem jurídico. Então o finalismo vai trazer também a sua própria construção de um conceito de bem jurídico. Então vamos lá, galera, o que o finalismo traz de novo em relação à discussão do bem jurídico? Preste atenção, quem é o sujeito que traz a teoria finalista para a gente? Hans Welzel, beleza? Se eu falo em Hans Welzel para vocês lembram de algum princípio que considere a relevância de bem jurídico? Adequação social. Então, por que eu estou levando isso para vocês? Welzel surge com o finalismo e traz também uma noção em relação ao bem jurídico de que, para que eu possa falar em bem jurídico, segundo Welzel, esses valores, né, que vão ser protegidos, eles precisam ter atuação na vida social. Eles precisam ser valores reconhecidos no âmbito social e que possam realmente interferir nas relações sociais. Ou seja, valores que atuam, que estão lá presentes na vida social, são valores que podem ser dignos de proteção penal. Com isso, você afastaria, a partir da aplicação do princípio da adequação social, determinadas condutas que, embora formalmente pudessem ser consideradas condutas graves, materialmente não interferem nas relações sociais, já que a própria sociedade já tolera aquela determinada conduta e já entende como sendo socialmente adequada aquela conduta. Não haveria, portanto, ofensa a qualquer bem jurídico ao ponto, né, de que a gente reconhece que, na verdade, aquela conduta é uma conduta que não interfere na vida social. Então, por isso se fala que não há violação a nenhum bem jurídico. Se você fala que aquela determinada conduta é uma conduta que não interfere nas relações sociais, já que a comunidade tolera, entende por socialmente adequada aquela conduta, ela não pode ser, ao mesmo tempo, uma conduta violadora de bens jurídicos. Então, qual é a noção de bem jurídico no finalismo? A noção de bem jurídico no finalismo é a noção de um valor que seja atuante na vida social. O finalismo ele vai deslocar, né, a maior importância, a maior relevância na teoria do direito penal, teoria do delito,
para o desvalor da conduta, saindo um pouco do desvalor do resultado. Até então a gente só trabalhava com o resultado, porque no causalismo o que importava era o que ele causou. Lembram? Teorias da conduta? Com o finalismo é o que ele fez para causar algo. Então olha só, a conduta do sujeito ela vai ter um desvalor muito maior, né, do que o próprio resultado no finalismo. Por isso, quando ele realiza algo, não interessa o que ele causou, interessa se ele atuou de forma a interferir na vida social. Aquilo que ele realizou foi uma conduta que vai contra aqueles acordos coletivos que já foram estabelecidos naquela sociedade? Sim. Então, ele viola um bem jurídico. O que Veldsel, então, propõe como finalismo? Ele fala o seguinte: nós reconhecemos determinadas pautas sociais, né, que devem ser respeitadas. Essas pautas de conduta constituem, na verdade, acordos daquela coletividade de que, olha, você não vai furtar, você não vai roubar e a gente vai viver bem. Quando você furta, quando você rouba, percebam que ele está se preocupando com a conduta, porque aquela conduta é uma conduta violadora desses acordos coletivos. É uma conduta que vai justamente contrariar essas pautas de conduta estabelecidas naquela sociedade. Perfeito? Então, essa é a noção de bem jurídico para o finalismo. Para o finalismo, bem jurídico vai ser aquele valor que atua perante uma sociedade, que tem relevância numa sociedade, a partir do momento que decorre de acordos coletivos, decorre das pautas sociais existentes. Se você viola esses acordos coletivos, essas pautas sociais, você está violando um valor merecedor de tutela penal e, portanto, um bem jurídico penalmente relevante. Perfeito, galera, até aqui? Então, para o finalismo, essa é a noção que a gente precisa ter de bem jurídico. Vamos sair do finalismo, vamos começar a conversar agora sobre as teorias funcionalistas. E aqui prestem atenção, por favor. Por quê? O funcionalismo, ele não é uma teoria, ele é na verdade, um grupo de teorias. E aí nós vamos ter um funcionalismo moderado, que é o funcionalismo trazido por Hoxin, ok? Que é o funcionalismo moderado ou teleológico, e nós vamos ter um funcionalismo radical ou sistêmico, que é o trazido por Jacobs. Vamos começar agora conversando sobre o funcionalismo moderado em Klaus Hoxin. Vamos lá, galera. Olha só, o funcionalismo moderado em Klaus Hoxin, ele tem uma base filosófica lá no iluminismo, tá? No contrato social. Ele vai pregar o seguinte: para que a gente tenha uma sociedade que vive de forma ordenada, a gente precisa respeitar as liberdades das pessoas e dar segurança para que essas pessoas vivam em sociedade. Por conta disso, o que o funcionalismo moderado de Hoxin vai pregar como sendo algo merecedor de proteção penal? Todos aqueles valores, né? Todas aquelas circunstâncias reais, existentes, que são dadas na sociedade, ou aquelas finalidades que sejam necessárias para a manutenção de uma vida segura e livre, esses valores são valores merecedores de proteção penal. Então, no funcionalismo moderado em Hoxin, nós temos um bem jurídico, que vai ser justamente em Hoxin a legitimação do direito penal. O direito penal ele só se presta a proteger esses bens jurídicos. Só que bem jurídico para o funcionalismo moderado vão ser essas circunstâncias da vida que sejam essenciais para a manutenção de uma sociedade segura e livre. Ponto. A honra me mantém livre, lógico, porque se diz respeito à minha honra, eu não tenho liberdade de fazer as coisas que eu faço porque vão lá e desrespeitam a minha honra. Dignidade sexual, mesma coisa, está ligada à tua liberdade, né, em relação à prática de atos sexuais. Patrimônio ele é necessário para que a gente tenha uma vida segura e também livre. A vida, a integridade física está ligada à segurança, liberdade. Perceberam? Todos esses valores em Hoxin são valores necessários à manutenção de uma vida segura e livre dentro de uma sociedade. Essas circunstâncias ou essas finalidades necessárias à manutenção dessa sociedade vão ser considerados bens jurídicos penalmente relevantes.
Ok? Anotem isso, por favor, então, porque em Hoxin, no funcionalismo moderado, nós temos as circunstâncias ou as finalidades essenciais, necessárias para a manutenção de uma vida segura e livre em sociedade, são considerados bens jurídicos penalmente relevantes. A partir dessa ideia, Hoxin ele diz o seguinte: olha, a gente precisa ter uma legitimação externa ao próprio direito penal para falar em bem jurídico. Então, o que Hoxin diz? Olha, o direito penal ele vem para proteger bens jurídicos, mas ele não vai criar os bens jurídicos. Esses bens jurídicos eles foram estabelecidos a partir do chamado contrato social. Aquele contrato social, aquela relação que já está estabelecida na sociedade, né, em que o Estado garante segurança e liberdade, doutrina iluminista ligada ao contrato social. Contrato social diz: o Estado ele vai garantir segurança e liberdade aos cidadãos. E os cidadãos vão se garantir, vão se comprometer de que não vão interferir na segurança e na liberdade dos demais. Então, o Estado, eu vou ceder parte da minha soberania, da minha individualidade a você, e você vai me proteger enquanto Estado. Essa é a noção de contrato social. Com base nisso, Hoxin ele vem e fala o seguinte: existe uma legitimação externa ao próprio direito penal, que é o chamado bem jurídico. Esse bem jurídico ele vai ser fundamento do próprio direito penal, já que o direito penal, por isso funcionalismo teleológico, ele se presta a algo que é proteger um bem jurídico penalmente relevante. O direito penal ele somente existe enquanto um instrumento de proteção desses bens jurídicos, que são essas circunstâncias, essas finalidades essenciais e manutenção de uma vida segura e livre em sociedade. Perceberam? Essa é a noção de funcionalismo moderado em Hoxin. O direito penal ele vai ter uma finalidade que é proteger esses valores essenciais a uma vida segura e livre. Ben Jacobs traz críticas em relação a Hoxin. Por quê? O principal ponto do funcionalismo radical, né, ou sistêmico de Jacobs, por que é sistêmico? Porque está ligado à noção de que o direito penal, o ordenamento jurídico, ele é um sistema. A partir do momento que você viola uma determinada norma, aquele sistema ele foi desconstruído, ele foi desestabilizado e ele precisa se manter enquanto sistema. Para ele se manter enquanto sistema, ele precisa trazer uma resposta àquele que violou a norma. Então, o que o Jacobs propõe na teoria do funcionalismo radical? Ele vai dizer o seguinte: olha, na verdade, o direito penal ele não tem como finalidade proteger bens jurídicos penalmente relevantes. A finalidade do direito penal, em Jacobs, na verdade, é de restabelecer a vigência da norma. Por quê? Porque quando o direito penal é chamado a atuar, segundo Jacobs, o bem jurídico já foi violado. Se o bem jurídico já foi violado, na verdade, o direito penal está servindo para restabelecer a vigência da norma e mostrar para toda a sociedade que, olha, violar aquilo ali, que vocês chamam de bem jurídico, já foi violado. E por isso, eu vou infligir uma pena àquele que praticou aquela conduta que era proibida pela norma. E fazendo isso, eu mostro a todos que o sistema ainda está existente e eu restabeleço a vigência da norma. Quando você mata alguém, para Jacobs, eu não estou punindo você porque você tirou a vida de alguém. Eu estou punindo você porque você desrespeitou o ordenamento jurídico que no artigo 121 dizia que você não podia matar alguém. E quando você foi lá e matou alguém, eu digo para todo mundo: olha, o 121 ainda existe. Se alguém aqui matar, eu vou punir vocês, porque embora ele já tenha matado, a norma está restabelecida e o artigo 121 vai ser aplicado e você vai sofrer as punições dele decorrentes. Perceberam? Então, olha só, a noção de bem jurídico em Jacobs acaba sendo uma noção secundária, porque ele não se preocupa com o que está sendo protegido em si, com a norma. Por quê? Porque para ele a finalidade do direito penal não é proteger esse valor, é proteger a estabilidade normativa. Ok? Então,
O que merece proteção para Jacobs? O próprio sistema jurídico, o próprio ordenamento. Qual é a crítica que se faz ao funcionalismo radical ou sistêmico de Jacobs? Nós temos aqui, na verdade, um fim em si, né? O direito penal ele existiria para se manter enquanto direito penal? Essa é a crítica que o Roxin faz a Jacobs. Ele fala, mas então o direito penal ele se presta a proteger a própria existência dele, a defender a própria existência dele? Porque, veja, o Roxin ele vem em resposta ao Jacobs, quando o Jacobs fala que, o direito penal, se ele tinha por finalidade proteger bens jurídicos, ele falhou, porque o bem jurídico já foi violado quando o direito penal veio a intervir. E o Roxin fala o seguinte, na verdade não, Jacobs, porque em que pese aquela vida ali já tenha sido retirada, eu estou protegendo outras vidas com o direito penal. Pessoas não vão praticar homicídio porque alguém está sendo punido porque tirou uma vida e assim eu estarei protegendo outras vidas. Então não estou protegendo a estabilidade normativa, estou protegendo outras vidas sim. É o que Roxin responde a Jacobs nessa discussão. Perfeito? Então, prestem atenção porque o funcionalismo dentro da discussão do bem jurídico ele é muito relevante, porque vai ser justamente em Roxin que você vai trazer a necessidade de colocar esses valores reconhecidos, né, como sendo essenciais à manutenção de uma sociedade livre e segura, como sendo o núcleo, o objeto de tutela penal. A proteção penal somente se presta em decorrência da existência desses valores. Essa é a noção trazida por Roxin. Bacana, galera? Muito bem. Vamos falar agora, então, de forma rápida sobre o funcionalismo redutor em Zaffaroni. Funcionalismo redutor em Zaffaroni. No funcionalismo redutor em Zaffaroni, na verdade, o que ele vai dizer é o seguinte, olha, bem jurídico, eu considero bem jurídico aquele direito que nós temos de dispor sobre determinados objetos. Então, existem determinados objetos quando eu digo não algo palpável, né, não uma bateria, uma guitarra, mas algo que seja merecedor de relação, que seja núcleo de uma relação jurídica, né, que seja dentro. Então, se eu posso dispor sobre aquilo ali seria considerado um bem jurídico. Só que aqui surge uma crítica, e a gente vai ver inclusive isso em relação sobre um tema interessantíssimo, que é um tema que eu acho que, sei lá, não sei porquê, sempre vem esses estalos assim eu fico preocupado. Paternalismo. O paternalismo, a gente vai falar mais à frente, ele está ligado justamente a questões que envolvem proteção de bens jurídicos que são titularizados por pessoas que querem abrir mão daquele bem jurídico, mas o Estado não permite. Então vejam, quando o Zaffaroni fala que bens jurídicos são aqueles determinados, são aqueles determinados direitos que a gente tem de dispor sobre objetos de relações sociais, ele acaba se afastando dessas noções, porque, enfim, se você tem liberdade e autonomia para dispor sobre os objetos, ele teria proteção ao passo em que é violada essa sua autonomia, é desrespeitada esse seu direito de dispor sobre esses objetos. Só que se você quer dispor sobre esse objeto, ainda assim, pode ser que o Estado venha a intervir. E aí acabaria esvaziando essa noção do funcionalismo redutor. Por isso ele é redutor, porque ele reduz o bem jurídico à noção de que eu só vou proteger aqueles direitos que os cidadãos têm de dispor sobre determinados objetos. Aquilo que ele não tem disposição, ele não pode dispor sobre, eu sequer vou dar proteção em relação a isso. Acaba violando, ele acaba trazendo uma noção muito privatista, né, para o direito penal em relação às relações jurídicas. Beleza? Tudo bem. É algo que eu acho que não venha com tanto peso para vocês. E agora a gente começa a falar sobre a teoria do Harm Principle, que foi objeto aí da primeira prova, que muita gente veio falar comigo, pô, professor, caiu a questão lá de um negócio que eu nunca vi. Galera, olha só, preste atenção em algo que a gente precisa conversar sobre. Já foi cobrado, eu não acredito que venha a ser cobrado de novo. Ele não vai telegrafar as questões dele. Já mostrou para vocês o que ele gostaria, agora ele vem aqui e cobra de novo? Acho pouco provável. Qual é a questão aqui? A questão é a seguinte. Cuidado, por quê? Harm Principle
é uma teoria anglo-saxã que se aproxima da noção de bem jurídico, e era o que exatamente estava na questão, mas não se vale do conceito de bem jurídico para explicar a sua teoria. É justamente uma teoria paralela à teoria do bem jurídico. Então, quando a gente fala em harm principle, ele vai falar o seguinte para a gente. Assim como o bem jurídico é uma ferramenta, um instrumento de limitação e fundamentação do poder punitivo, por quê? O bem jurídico ele limita o poder punitivo, já que o poder punitivo não pode criminalizar condutas que não sejam violadoras do bem jurídico. E, de certa forma, também fundamenta o poder punitivo, porque se existe uma conduta que é violadora de bens jurídicos, o poder punitivo vai ser exercido nesse caso, por isso vai ser fundamento. Tudo bem. A teoria do harm principle, da mesma forma, vai ser limite do poder punitivo e fundamento do poder punitivo, mas não baseada em um conceito de bem jurídico. Para a teoria do harm principle, não interessa se uma determinada conduta viola um chamado bem jurídico, porque eles nem discutem isso. O que eles discutem, na verdade, é essa determinada conduta. Quais são as consequências decorrentes dela? São consequências que, de alguma forma, interferem na vida em sociedade? Se as consequências decorrentes da conduta são consequências que vão interferir de forma significativa nas relações sociais, são condutas que merecem ser reprimidas, punidas, caso realizadas naquela sociedade específica. Então, olha só, para a teoria do harm principle, ela não vai se prender à noção de lesão a um bem jurídico, mas ela vai se prender a quais as consequências decorrentes daquela conduta. As consequências são consequências que, de forma significativa, interferem nas relações sociais, a ponto de que seja necessária regulação pelo direito, ou seja, as consequências daquela conduta são consequências que vão interferir na sociedade. Se eu tenho aqui comportamentos que vão de alguma forma afetar a vida em sociedade, então eles são comportamentos merecedores de proteção penal. É isso que determina a teoria do harm principle. Então, olha só, não acredito que vai ser cobrado novamente, mas vocês precisam saber, porque pode ser que ele cobre de outra forma, não trazendo um conceito, mas, por exemplo, fala enquanto a noção de bem jurídico, dentro de uma alternativa, tá? Ele pode não trazer uma questão falando sobre isso, eu acho que não vai fazer, mas vai que ele traz um caso lá e fala assim, esse caso, se fosse pela teoria do harm principle, seria afastado porque, de alguma forma, causa interfere na vida em sociedade e, por isso, merece regulação pelo direito penal. Caso fosse adotada a teoria do bem jurídico, só o fato de violar o bem jurídico já seria suficiente para legitimar a regulação pelo direito penal. Essa seria uma questão que não traria um conceito específico, mas usaria os conceitos de bem jurídico e harm principle para resolver um caso específico. Ainda acredito que não venha assim, tá? Porque já foi objeto e não vai telegrafar a questão. Mas saibam porque já foi cobrado uma vez e muita gente caiu, escorregou. Quem não leu o material que eu entreguei na semana. Mas olha só, vamos lá. Vamos começar agora a falar então. Falamos sobre todas as teorias do bem jurídico e também a teoria do harm principle, que é uma teoria de limitação e fundamentação do poder punitivo, embora não se valha do conceito de bem jurídico para tanto. Vamos falar agora sobre as funções do bem jurídico. E isso é uma coisa relevantíssima. É uma coisa que pode ser importante para discutir em alguma questão, tá? Primeira função do bem jurídico é a chamada função dogmática do bem jurídico. O que é a função dogmática do bem jurídico? O bem jurídico ele vai auxiliar na interação social entre o fato e a norma. Ou seja, para eu saber se é algo merecedor de tutela penal, eu preciso ter uma norma, eu preciso ter uma realidade fática, um fato. Aquele fato que ocorreu vai ter incidência daquela norma. Para eu fazer essa relação, essa chamada interação social entre norma e realidade de fato, eu preciso saber qual é o bem jurídico tutelado por essa norma. O fato que ocorreu violou uma vida.
Essa norma tutela o quê? Tutela o patrimônio. Então não há interação social entre essa norma e esse fato. Latrocínio. Mas essa vida, ela foi perdida em decorrência de uma subtração de coisa alheia móvel, um latrocínio. Essa norma aqui protegia o quê? O patrimônio. Então há uma interação social. Perceberam que eu preciso saber qual é o bem jurídico protegido pela norma para determinar que vai haver uma interação entre norma e realidade de fato. Essa é a chamada função dogmática do bem jurídico. A função dogmática do bem jurídico, portanto, vai ser realizar uma interação social entre a norma e a realidade de fato. Perfeito? Ok? Muito bem. Eu só posso proteger uma determinada relação se eu souber o que eu estou protegendo. E para isso eu preciso conhecer o bem jurídico protegido pela norma. Maravilha, galera? Essa é a noção de função dogmática do bem jurídico. Vamos falar agora sobre a função político-criminal do bem jurídico. Função político-criminal do bem jurídico. O que determina a função político-criminal do bem jurídico? Quando a gente fala em política criminal, a gente está falando em uma política de Estado ligada à criminalização de determinadas condutas. Né? Quando a gente fala, isso aqui deixou de ser criminalizado por política criminal. Criaram uma norma, uma causa de diminuição de pena por uma questão de política criminal. Sempre que você falar isso é porque, diante daquela política estabelecida num determinado Estado, ligada à criminalização ou não de crimes, ligada à criminalização ou não de condutas, de fatos, você vai estar falando em uma política criminal. Ou seja, o Estado penal, ele vai agir nesse caso ou não? Isso só vai ser determinado a partir de política criminal, que muitas vezes se vale da criminologia como base, enfim. E vai se utilizar da dogmática penal, do direito penal, para levar a cabo aquilo que ele reconheceu como sendo uma política criminal a ser estabelecida. Então vejam como essas três ciências penais, criminologia, política criminal e dogmática penal, direito penal, vão ter essa relação, essa simbiose entre eles. Agora, quando eu falo então em função político-criminal do bem jurídico, eu estou falando em uma função de limitação e fundamentação da criminalização de condutas por parte do Estado. Para eu saber se uma determinada conduta deveria ser realmente criminalizada, ou seja, é legítima a criminalização daquela conduta ou não, eu preciso verificar se, no plano abstrato, aquela conduta é uma conduta que pode ofender ou pelo menos expor a risco sério de lesão um determinado bem jurídico. Se é uma conduta que não lesiona ou não expõe a risco de lesão qualquer bem jurídico, eu vou ver que essa política criminal é uma política criminal ilegítima. Então, uma das funções do bem jurídico vai ser essa função político-criminal de limitação do poder punitivo na própria existência do bem jurídico. E aqui é uma questão que o Gilabert gosta muito de trabalhar, que é a criminalização de valores morais. Criticando, obviamente, a criminalização de valores morais, de sentimentos sociais, sentimentos religiosos. Né? Então, se não são bens jurídicos reconhecidos constitucionalmente, eu não posso criminalizar. Por isso vai haver uma limitação na política criminal do Estado a partir da noção de bem jurídico. Mas a política criminal do Estado, agora, considerando o nosso Estado, que é um Estado um pouco mais conservador, vai começar a criminalizar. Essa semana nós tivemos, né, conduzida à delegacia uma senhora, uma mulher que fazia topless na praia. Professor, mas existe lá o crime de ato obsceno, e ela estava realizando o ato obsceno.
Na criminalização primária, ok, né? Você teve lá a criminalização do ato obsceno, só que você tem que, na criminalização secundária, levar em consideração algumas questões. E isso vai considerar valores ideológicos que estão vigentes naquele determinado momento da sociedade. Por quê? Porque existem determinados locais que você, no carnaval, se tolera. Carnaval se tolera, mas a mulher foi à praia, tirou, fez topless, foi conduzida para a delegacia algemada nos pés, tá? Presta atenção, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é tutelar uma moral, tutelar um sentimento de moral daquela sociedade. O que para Bruno Gilabert, tá, deve ser criticado porque para ele esses sentimentos morais, valores éticos, não são merecedores de proteção penal. Para que seja merecedor de proteção penal, eu preciso estar um passo acima, ou seja, sendo constitucionalmente levado à condição de bem jurídico, tá? Então, vai ser um princípio garantidor de caráter informativo. Por que garantidor? Porque garante que nós não seremos punidos pela realização de condutas que afetem tão somente um sentimento religioso, um sentimento moral, um sentimento ético.